Acabamos de passar pelo halving do Bitcoin e você deve ter percebido que tivemos uma queda em várias criptomoedas. E muitos inscritos aqui do canal estão me perguntando qual é a tendência do mercado. Aqui no gráfico da ADA, por exemplo, a dúvida é se estamos em tendência de alta ou numa tendência de baixa. E para você que está passando o seu primeiro halving, os gráficos de fato ficam um pouco confusos nessa passagem de ciclo e para resolver esse problema, eu quis trazer um indicador chamado tendência vigente, que é este indicador que você está vendo na minha tela. E esse é o melhor indicador de tendências que você pode encontrar aqui dentro do YouTube. Então, no vídeo de hoje, eu vou te explicar como esse indicador funciona, vou te explicar conceitos básicos de tendência para você aumentar a sua assertividade dentro dos seus trades e também vou mostrar onde você baixa esse indicador totalmente de graça. Então, como sempre, fica comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta, editor. Fala, trader de sucesso! Aqui é o Narciso do canal Inicia Cripto, educador e investidor de criptomoedas desde 2017, e no vídeo de hoje eu quero trazer um indicador de tendência para você que está com dúvida na hora de fazer as suas análises. Então, esse indicador vem para facilitar a sua leitura em qualquer gráfico ou tempo gráfico que você utilizar este indicador. E como você pode perceber, ele é um indicador extremamente intuitivo, justamente por nos mostrar a tendência vigente de alta na cor verde, facilitando a nossa leitura, e a tendência vigente de baixa sendo mostrado nesta cor vermelha e nos dando um bom ponto de saída da nossa operação ou até um ponto de entrada para operar apostando na baixa da criptomoeda. Porém, esse indicador não mostra apenas a tendência e sim faz um mapeamento completo do gráfico para você. Então, antes de eu começar a explicar para você detalhadamente como esse indicador funciona, eu quero tirar uma dúvida muito comum, que é qual a diferença entre um setup e um indicador. Uma das perguntas que os inscritos mais me fazem é se tal indicador funciona. E a resposta é muito simples: sim, todos os indicadores vão funcionar. Isso porque um indicador é programado para uma determinada coisa. Por exemplo, este é um indicador de tendência. Perceba que em toda a extensão do gráfico, ele me mostrou a tendência vigente. Agora, o que na realidade os inscritos querem me perguntar é se o indicador vai sempre dar lucro, e isso não é função do indicador em si, e sim do seu setup. Então, um indicador por si só não é garantia de lucro, e sim um facilitador de leitura de gráfico, ou seja, ele vai facilitar uma informação que antes você precisaria fazer a leitura manual. Agora, um setup é composto por regras operacionais, ou seja, tem um ponto exato de entrada, um ponto exato de saída, os alvos a serem projetados e o gerenciamento de risco por trás. Então, um setup pode, e na maioria das vezes vai, utilizar indicadores, porém, um indicador sozinho não é um setup, e isso que você tem que ter em sua mente. E logo mais para frente, na explicação desse indicador, você vai entender um pouco melhor. Agora, se você ainda não tem um excelente setup para operar aqui dentro do mercado cripto, eu te indico a clicar no primeiro link da descrição e conhecer a minha mentoria Setups Multiplicadores, onde atualmente nós já estamos batendo os mais de 700 alunos da nossa mentoria, ainda continuamos com a avaliação mais alta aqui dentro da plataforma e eu ainda vou deixar para você um cupom de desconto abaixo desse vídeo. E quando entramos no grupo VIP de alunos da mentoria, já nos damos de cara com um lucro de 200%. E se eu abrir as fotos dos lucros dos nossos alunos, você pode ver que temos diversos lucros de alunos. Lucros que vão desde os 200% até lucros de 2.100%. Então, trader de sucesso, se você precisa aprender sobre mercados futuros,
setups e aprender como operar com os melhores setups que eu conheço e que já tivemos alunos batendo mais de 4.000% em apenas uma operação, clica no link da mentoria e aproveite o desconto que eu estou dando para você. E os lucros dos alunos que eu acabei de te mostrar foram feitos com setups completos com regras operacionais. Porém, se você já tem uma base de setup ou já utiliza um ou outro setup, você pode se aproveitar do indicador tendência vigente para aumentar e muito a sua assertividade. Então vamos começar a entender como esse indicador funciona e quais são os pontos de atenção. Então aqui eu estou com o meu gráfico limpo e eu já quero aproveitar para te ensinar como plotar qualquer indicador aqui no nosso gráfico. Então os scripts que eu trago para você sempre vêm neste formato. Então vamos copiar este código e vamos vir aqui na parte inferior do TradingView, onde diz Editor Pine. E aqui você tem que apagar tudo que estiver nessa aba, isso porque precisamos dessa aba do jeito que eu estou mostrando para você. E aqui nós vamos colar o script do nosso indicador, e após colar, clicamos em adicionar ao nosso gráfico. Essa é a forma de plotar não somente este indicador, como qualquer outro indicador que você já viu aqui dentro do canal. E já falando sobre este indicador, ele tem algumas funções. A sua função primária é te mostrar, através dessa faixa em vermelho, quando a tendência é de baixa e nessa faixa em verde quando a tendência é de alta. Até aqui ele é um indicador fácil de ser entendido. Outro detalhe que você pode perceber é que se muda a cor dos candles, sendo na cor verde tendências de alta e na cor vermelha tendências de baixa. Agora, além disso, ele também tem essa marcação com essa linha mais forte em nosso gráfico. E essa linha vai representar o último grande topo ou o último grande fundo. E por que essa informação é tão importante para nós? Porque nós conseguimos definir a estrutura vigente do mercado. Por exemplo, aqui embaixo nós tínhamos um fundo, aqui em cima nós tínhamos um topo, aqui embaixo tínhamos um fundo e aqui em cima tínhamos um outro topo. Logo, você pode fazer uma leitura simplificada de que tínhamos um impulso de alta, uma retração fazendo esse fundo e outro impulso de alta. E é aqui que vem uma dúvida muito comum. Narciso, como eu sei que essa estrutura de alta vai continuar? E a premissa básica de toda a análise de estrutura de mercado é justamente não perder este último fundo, em que eu estou mostrando para você aqui no meu gráfico. Perceba que temos esta linha de último fundo, onde eu vou marcar junto aqui com você. E quando estamos falando de perder este último fundo, estamos falando de ter um candle fechado abaixo deste último fundo. Perceba que se eu aproximar aqui o gráfico, nós tivemos apenas tentativas de derrubar o mercado abaixo deste nível, porém todos os candles fecharam acima. Então, o que nós sabemos até aqui é que a partir deste ponto, estamos em uma tendência de baixa. E essa tendência de baixa está dentro desta estrutura de alta que nós acabamos de fazer a leitura. Para que o mercado confirme a quebra dessa estrutura de alta, nós precisamos que essa onda de baixa venha abaixo deste último fundo. Então perceba que quando você começa a entender como uma estrutura de mercado funciona, a leitura acaba ficando muito mais simples. Neste gráfico da ADA, por exemplo, você entendeu que estamos em uma onda de baixa dentro de uma estrutura de alta. E esse indicador, além de nos mostrar as linhas de topos e fundos, nos mostrar a faixa correspondente à tendência vigente do mercado, perceba que se eu aproximar um pouco mais a tela, esse indicador também nos mostra os mini topos e mini fundos do mercado. Então eu vou pegar essa faixa do gráfico para te explicar. Perceba que a partir deste ponto aqui, saímos de uma estrutura de baixa para começar uma estrutura de alta, onde o mercado nos mostrou esta faixa de fundo. Perceba também que eu tenho essa sinalização aqui no meu gráfico, indicando que a partir deste ponto aqui, começou essa estrutura de alta. E eu quero que você se atente nessas linhas pontilhadas que estão aqui no meu gráfico, pois essas linhas representam as mini estruturas de mercado dentro da estrutura vigente maior. Então, olha
como a leitura fica muito mais simples. Aqui, anteriormente, dentro dessa tendência de baixa, tínhamos um topo de alta, confirmando essa linha pontilhada em verde. Logo aqui ao lado temos a linha pontilhada em vermelho mostrando um fundo. E perceba que quando o preço ultrapassa essa linha de topo anterior, se dá sequência a essa tendência de alta, onde mais para frente tivemos uma linha pontilhada marcando o topo, o recuo do preço dentro dessa tendência de alta e novamente uma linha pontilhada em vermelha mostrando fundo. Como a tendência de alta, o natural é que o mercado viesse a superar este topo anterior e de fato foi o que ocorreu, criando para nós um novo topo aqui em cima, mostrado por essa linha pontilhada em vermelha. E aqui neste ponto vem o grande pulo do gato, e eu quero que você preste muita atenção. Até aqui você já entendeu que estamos em uma tendência de alta, isso pelas cores do indicador e por essa faixa verde abaixo do nosso gráfico, entendeu que estamos em topos e fundos ascendentes no mercado, ou seja, seguindo essa estrutura de alta, porém neste ponto, aqui em cima, perceba que nós temos um pavio que veio aqui embaixo, ou seja, o preço dentro dessa estrutura de alta foi abaixo do fundo anterior. E sempre quando isso acontecer é um ponto de atenção, pois isso vai demonstrar uma fraqueza nessa tendência de alta. Então, a partir deste momento aqui, nós já conseguiríamos antecipar um possível pullback ou uma possível reversão. E apesar de estarmos em uma tendência de alta, perceba que o mercado já começa a andar para baixo, fazendo um topo mais baixo do que o topo anterior, confirmando essa perda de tendência. Logo, nós já poderíamos esperar a inversão da polaridade entre compradores e vendedores e uma tendência de baixa que foi confirmada um pouco mais à frente. E agora, com todos os parâmetros desse indicador explicado para você e como você pode antecipar possíveis tendências com esse indicador através das quebras de estruturas de topos e fundos dentro de uma tendência vigente, creio que ficará muito mais fácil a sua leitura de qualquer gráfico. Eu posso mudar, por exemplo, para o gráfico da Gala, e se você prestar bem atenção, temos exatamente o mesmo movimento, tendência de alta. A partir desse ponto, o mercado dá o seu pump para cima, fazendo um fundo mais alto do que o fundo anterior, criando o seu topo aqui em cima, porém, dentro dessa tendência de alta se formou um fundo mais baixo do que um fundo anterior. Logo, isso é uma demonstração de perda de força dos compradores, e aqui nós já poderíamos antecipar uma futura baixa que de fato está sendo confirmada pelo nosso indicador. Então, trader de sucesso, em vez de você tentar adivinhar o que está acontecendo com relação à tendência do gráfico sem nenhum indicador, agora você tem um indicador tendência vigente para te auxiliar nos melhores pontos de entrada, pontos de saída, pontos de reversão e confirmar uma boa compra dentro de uma tendência. E se você quiser refinar ainda mais o seu conhecimento, entrando de forma certeira nas combinações de candles que são mais assertivas, na nossa mentoria Setups Multiplicadores, nós temos aulas específicas sobre pontos de entrada que se encaixam muito bem aqui dentro desse indicador, tanto para operar nas tendências de alta quanto nas tendências de baixa. Narciso, eu gostei desse indicador, onde que eu baixo totalmente de graça. E o script deste indicador eu vou deixar no nosso grupo aberto do Telegram, que o link vai estar aqui na descrição. Então entre no grupo, baixe o script deste indicador, plote no seu gráfico como eu ensinei para você no começo do nosso vídeo e não fique mais com dúvidas ao analisar a tendência daqui para frente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like para ajudar na divulgação do canal e como eu sempre falo para você, nos vemos no próximo vídeo.